Com o passar do tempo, está chegando a hora da P1 de McFlum. Vamos ver alguns exercícios que já caíram na mesma. Antes, vamos fazer uma síntese do capítulo. Conceito de fluido: substância que não tem forma própria, estando em repouso, não resiste a esforços tangenciais, por menor que esse seja. Primeira classificação dos fluidos: líquidos, que não têm forma própria, porém têm volume próprio. Gás, que não tem forma própria e também não tem volume próprio. Experiência das duas placas. Nós vimos de cara o princípio de aderência. As partículas fluidas em contato com uma superfície sólida têm a velocidade da superfície sólida. Tensão de cisalhamento. A relação entre a força de resistência viscosa, que é uma força tangencial, sobre a área de contato entre fluido e placa em movimento. Gradiente de velocidade. A variação da velocidade segundo a direção mais rápida que essa variação ocorre. Seria a derivada da velocidade em relação, por exemplo, a dy, sendo que y seria a direção onde ocorre a variação mais rápida da velocidade. Lei de Newton da viscosidade. A tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade. Para eliminar o símbolo de proporcionalidade e introduzir a igualdade, buscou-se uma constante de proporcionalidade. E aí surgiu a nossa viscosidade absoluta, ou viscosidade dinâmica, ou simplesmente viscosidade. A partir deste ponto, a lei de Newton passou a ser tensão de cisalhamento igual a viscosidade μ vezes o gradiente de velocidade, dv dy. Simplificação prática. Toda vez que o epsilon é considerado pequeno, a função da velocidade em relação a y será linear. E neste caso, nós teremos que a tensão de cisalhamento será igual a μ vezes v sobre epsilon, sendo v a velocidade constante da superfície que está em contato com o fluido. Exercício. Basicamente, nós temos dois tipos de exercício. Onde a velocidade escalar é constante, neste caso impomos que a somatória das forças em cada corpo tem que dar zero. Lembrando que a força de resistência viscosa será sempre uma força contrária ao movimento. Segundo tipo de exercício, quando a velocidade angular ou a rotação é constante. Neste caso, devemos impor que a somatória dos momentos tem que dar zero. Outras propriedades que estudamos no capítulo: massa específica, que seria a massa por unidade de volume; peso específico, que seria o peso por unidade de volume; relação entre massa específica e peso específico. O peso específico seria sempre a massa específica vezes a aceleração da gravidade; peso específico relativo, que seria o peso do fluido, peso específico do fluido sobre o peso específico padrão, que é igualzinho à massa específica relativa, que seria a massa específica do fluido sobre a massa específica padrão, que no caso é da água a 4 graus Celsius, no valor de 1000 kg por metro cúbico. Viscosidade cinemática, que é o nosso NI, que é a relação entre a viscosidade dinâmica e a massa específica. Equação de estado, que veio da origem de Clapeyron: pressão na escala absoluta sobre massa específica igual a constante do gás vezes a temperatura em Kelvin. Uma síntese rápida do que foi estudado no capítulo 1. Mais um que caiu na P1 de McFlum na FEI. O motor da figura vai levantar com velocidade constante de 2 metros por segundo o peso guiado nos trilhos lubrificados. Dados: diâmetro D1 do eixo, igual a 20 centímetros, D2, que seria o diâmetro interno do mancal, 20,01 centímetros, diâmetro D, 40 centímetros, peso do corpo que será levantado, 500 newton, L1, comprimento do mancal, 80 centímetros, L2, comprimento do peso, igual a 1,2 metros, viscosidade dinâmica do fluido,
um único fluido, 10 a menos 2 newton vezes segundo por metro quadrado. Velocidade angular igual a 2πn. Pede-se determinar, item A, a rotação n do eixo do motor em RPM, item B, o momento motor necessário no eixo do motor. Nós temos aqui a nossa figura e aqui nós temos a planta do corpo, para observarmos que existe área de contato. Temos uma guia, né, para que esse corpo se movimente. Veja o desenho que foi apresentado na prova. Vista em planta, o desenho é simétrico e a espessura da camada de lubrificante é constante. Mi, mancal. É o mesmo exercício, só que foi refeito o desenho. Nesse exercício temos tanto a velocidade escalar constante, que o corpo sobe com uma velocidade escalar constante de 2 metros por segundo, como a velocidade angular constante, já que a rotação do eixo do motor será constante. Portanto, devemos impor tanto que a somatória das forças é nula, como a somatória dos momentos é nula. Então, nós vamos ter que impor as duas condições do capítulo 1 no mesmo exercício. Como vamos fazer isso? Vamos por parte. Vamos, inicialmente, resolver o item A, onde vamos calcular a rotação do motor, ou a rotação do seu eixo. Simples isso. É só lembrar que a velocidade é ômega vezes o raio. No caso, seria a velocidade angular vezes o d sobre 2. Ora, a velocidade angular seria 2 vezes a velocidade, que ele vai subir com 2 metros por segundo, dividido pelo diâmetro, que seria 40 centímetros, passando para metro, 0,4. Então, nós vamos ter que 2 vezes 2 dividido por 0,4. Isso vai nos dar uma velocidade angular de 10 radianos por segundo. Por outro lado, nós sabemos que a velocidade angular é igual a 2πn. Esse n seria quem? A nossa rotação em RPS. Se desejarmos trabalhar em RPM, isso aqui seria dividido por 60. Então, nós teríamos que a rotação seria ômega sobre 2π. Então, a rotação seria o 10 vezes 60, porque estamos trabalhando por segundo, dividido por 2π. Isso vai nos dar uma rotação aproximadamente de 95,5 RPM. Como a rotação é constante, devemos impor que a somatória dos momentos tem que dar zero. Ou seja, a somatória dos momentos motor igual a somatória dos momentos resistentes. Nós só temos um momento motor, porém temos dois momentos resistentes. O momento motor é originado pelo próprio motor elétrico. Já os resistentes, um é causado pela tração e outro pelo sistema eixo mancal. Então, nós teríamos que o momento motor seria igual ao momento resistente da tração mais o momento resistente do sistema eixo mancal. Pensando no peso que será erguido e que se encontra guiado. Então, nós temos o peso, a tração e a força de resistência viscosa, sempre contrária ao movimento. A condição para que a velocidade de subida seja 2 metros por segundo constante seria a tração igual ao peso mais a força de resistência viscosa. Determinação da força de resistência viscosa. Nós sabemos que ela será a tensão desses elementos vezes a área de contato. Ora, para a espessura dada, nós temos a simplificação prática da lei de Newton da viscosidade. Portanto, a tensão desse elemento será a viscosidade vezes a velocidade sobre epsilon, ou seja, 10 a menos 2 no sistema internacional, 2 no sistema internacional, 0,1 vezes 10 a menos 3 também no sistema internacional. Daí nós temos que a tensão desse elemento será 200 newton por metro quadrado. Calculando a área de contato e a força de resistência viscosa. A área de contato é fundamental a gente observar que seria 0,5 vezes L, duas vezes, e seria 0,1 vezes L,
Só que aí, 1, 2, 3, 4 vezes. Teríamos, então, área de contato 2 vezes 0,5 vezes o L2, que seria 1,2 metro, mais 4 vezes 0,1 vezes o L2, que seria 1,2 metro, que vai nos dar uma área de contato de 1,68 metro quadrado. A força de resistência viscosa é a tensão desses alinhamentos, que nós havíamos calculado, 200 N por metro quadrado, vezes a área de contato, que seria 1,68, ou seja, uma força de resistência viscosa igual a 336 newtons. Cálculo da tração e do momento resistente causado por ela. Ora, nós sabemos que a tração é o peso mais a força de resistência viscosa. O peso foi dado, 500 newtons. A força de resistência viscosa nós calculamos, 336 newtons. Teremos uma tração de 836 newtons. Por outro lado, nós sabemos que a tração vezes o braço de alavanca, que seria o D sobre 2, vai nos dar um momento resistente devido à tração. Então, tração vezes D sobre 2. 836 vezes o diâmetro é 0,4, dividido por 2 dá 0,2. Vai nos dar um momento resistente em função da tração igual a 167,2 newton vezes metro. Pensando no momento resistente originado pela força de resistência viscosa no sistema eixo e mancal. Então, nós temos aqui, olha, fazendo um corte A, nós teríamos o eixo de diâmetro D1, teríamos aqui o mancal com diâmetro interno D2 e aqui o diâmetro maior do mancal. Esse espaço anular entre D1 e D2 é preenchido por um fluido lubrificante. Ora, aqui nós temos a força de resistência viscosa. Vamos ver o diagrama de velocidade. Aqui seria fixo, então a velocidade seria zero, e aqui nós teríamos a velocidade máxima. Então nós teríamos V1 com a espessura epsilon asterisco, que seria D2 menos D1 sobre 2. E aí nós vamos calcular o momento resistente através do mancal como sendo a força de resistência do mancal vezes DI sobre 2, porque o movimento é do eixo. Ora, vamos calcular a força de resistência do mancal, que seria a tensão desses alinhamentos, Mi vezes V1 sobre epsilon asterisco, vezes a área de contato, seria πd1 L1. Ora, a espessura considerada seria o diâmetro D2, 20,01, menos o D1, que seria 20, sobre 2, que vai nos dar 0,005 centímetros. A velocidade seria que ômega R, ômega vezes D1 sobre 2, só que ômega 2πn. Nós ficamos com 2π, a rotação nós já havíamos calculado, 95,5, mas tem que ser em RPS, então dividimos por 60, e o D1 seria o 0,2 metros dividido por 2. Seria, né, o nosso raio. Tiramos uma velocidade escalar aqui de 1 metro por segundo. Ora, a força de resistência no mancal seria a viscosidade, que é 10 a menos 2, a velocidade, que é 1, sobre a espessura, que seria 0,05, 10 a menos 2, vezes a área de contato, πdl. No caso, πd1, L. Daqui nós temos a força de resistência no mancal, aproximadamente 100,531 newton. Podemos, então, calcular o movimento resistente no mancal, ou seja, 100,531 vezes o braço de alavanca, que seria o diâmetro D1 sobre 2, então 0,2 sobre 2, o que vai nos dar um momento resistente no mancal, aproximadamente 10,053 newton vezes metro. Finalmente, vamos calcular o momento motor, já que nós temos um momento resistente à tração, que calculamos, é 167,2 newton metro, mais o momento resistente do mancal, que nós calculamos aqui 10,053 newton vezes metro. Portanto, o momento motor, já que a rotação é constante, será aproximadamente 177,3 newton vezes metro. Olha aí, moçada, um exercício que envolve as duas situações do capítulo 1. Importante vocês refazê-lo
E qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Se esse material foi importante para você estudar para a P1, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos e, principalmente, boa prova.